Ei! Boa noite, minha gente! Vocês estão bons, sim ou não? Sim! Vamos rezar uma Ave Maria para pedir para a Mãe do Céu nos ajudar a nos abrir ao Espírito Santo. Nossa Senhora, ela é a mulher mais doce e mais dócil ao Espírito Santo que existiu. Então ela nos ajuda a ficar aberto para o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Quero cumprimentar vocês, pessoal de Araraquara, da Gerados pela Imaculada. Estou vendo que tem um povo aqui do TLC, não tem uma parada assim? Aí, ó, então é nós. São Padre Haroldo, estou brincando. Ainda não é santo, né? Ô, gente, estou muito feliz de estar aqui. E, ó, eu fiquei feliz de ver todos vocês aqui, sabe por quê? Eu vim aqui muitos anos atrás, na mesma noite que vocês estão hoje, eu vim aqui lá em 2015. E não tinha acho que nem 20% do que tem aqui hoje. E aí eu fico feliz de ver Deus agindo e trazendo você. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, olha pro tio aqui, que agora eu já posso falar, porque quando eu comecei a pregar eu tinha 20 aninhos de idade. Quando eu comecei a pregar eu tinha 20 anos. Hoje eu já sou tio, já tenho 33, já faz tempo já. Aliás, eu comecei a pregar com 15. Primeira pregação que eu fiz eu tinha 15 anos de idade. Alguém tem 15 anos aqui? Pois é. Fiz minha primeira pregação com 15. E hoje estou aqui. Então eu quero dizer para você que você faz parte do sonho de Deus. E da mesma forma que você faz parte do sonho de Deus, Deus tem um sonho para você. Você não está aqui à toa, na terra. Você está aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida. E o propósito que Deus tem para você não é ser um digital influencer, um funkeiro, Deus me livre. O propósito que Deus tem para você é ser um homem e uma mulher de Deus, independente do que você seja. Se Deus te chamar para ser padre, vá. Se Deus te chamar para ser freira, vá. Se Deus te chamar para ser médico, vá. Se Deus te chamar para ser enfermeiro, vá. Se Deus te chamar para ser engenheiro, vá. Se Deus te chamar para ser mecânico, vá. Independente do que você vai escolher. Eu quero dizer para você que Deus quer que você seja um homem e uma mulher de Deus. Um menino e uma menina de Deus. Amém ou não? Amém! Olha aqui para mim. Eu vou falar para vocês o seguinte. Deixa eu me apresentar. Eu sou Tiago. Como eu falei para vocês, eu tenho 33 anos de idade e sou fundador de uma comunidade chamada Exército de Maria. E fundei minha comunidade, eu tinha 21. Pensa, se Deus é... Deus, eu não quero ser desrespeitoso com o nosso Senhor, mas acho que Deus, na nossa mente humana, não consegue entender o plano dele. Eu tinha 21 anos de idade, Deus me chamou para fundar uma comunidade. E aí, sabe qual que é o nosso problema que Deus pede para mim falar para vocês hoje? A gente pensa que para ser um homem de Deus e para ter chamado e cumprir o chamado de Deus, a gente tem que fazer algo ligado estritamente à igreja. Tem gente que pensa assim, ó, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O que a pessoa pensa? Ah, então quer dizer que eu vou ser padre e vou ser freira. Minha gente, tudo que há de bom nesse mundo é Deus que nos dá. Repete com o tio aqui, com o Tiago aqui. Tudo que há de bom, na terra, é Deus quem dá. Então, minha gente, não pense você que para você cumprir um chamado, para você cumprir uma missão, para você cumprir o propósito de Deus, tem que estar algo relacionado à igreja. A profissão que você sonha, o estado de vida, você sabe o que é estado de vida? Casar, ou ser padre, ou ser freira, tudo isso faz parte do plano de Deus para você, para a sua santificação. Tem gente que pensa, é de Deus quem é padre e quem é freira. Quem não é padre e freira, quem não é missionário de comunidade, é o quê? É normal. Não, gente. Padre e freira também é normal, não é, padre? Eu acho que é, não é? Então, minha gente, você olha para mim aqui. Olha para mim. Eu não sei o que você quer ser ou o que você já é, mas aonde você está inserido na sociedade, Deus te chama à santidade e a ser uma pessoa de Deus. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez teu coração está aí, tua cabeça está aí borbulhando. O que eu vou fazer? O que Deus quer de mim? Olha aqui.
Deus quer que você seja santo. Agora, o que você vai fazer para ser santo? Como você vai se santificar? Você tem que ler os sinais que você já tem e fazer. E ir. Porque tem gente que fica a vida inteira assim, o que Deus quer de mim? O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus quer de mim? Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos e ainda fica perguntando a mesma pergunta. O que Deus quer de mim? Vive hoje, na realidade que você está lá, e Deus vai te usar lá. Deus vai te usar na sua realidade, na sua escola. Primeira vez que eu orei para uma pessoa, vou contar para vocês uma coisa. Eu tinha 9 anos de idade. Eu entrei numa sala que estava um senhor orando pelas pessoas. Então estava o Santíssimo exposto, Jesus sacramentado estava exposto. E aí eu entrei naquela sala, e aí tinha um senhor orando em línguas, e uma outra senhora também. E aí eu fui lá e ajoelhei. E eu entrei meio ressabiado na sala, sabe por quê? Porque quando a pessoa saia da sala, ela saia chorando. Eu falei, o que está acontecendo nessa sala? Será que estão batendo na pessoa lá dentro? Será que estão dando uma surra lá de rosário ou de Bíblia lá dentro? Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu já era coroinha. Alguém aqui é coroinha? Já foi acólito coroinha? Eu fui um menino de igreja. Eu não tenho o testemunho igual de alguns assim, que eu era um bêbado, vivia drogado. Não, eu não tive isso. Eu fui coroinha. Fui franciscano, da juventude franciscana, da mini juventude franciscana. Eu já era da igreja. Mas de repente eu vi um povo entrando numa sala. Primeiro que eu escutava um barulho estranho de fora da sala. E depois eu vi o povo entrando e saindo diferente. E pior, minha gente, teve uma hora que deixaram a porta entreaberta e pasmem vocês. Minha gente, tinha gente caída lá no meio daquela sala, num tapete. Eu falei, o que está acontecendo lá dentro, minha gente? Será que o pessoal está dando sonífero lá dentro? E aí eu falei, eu vou entrar lá dentro. E eu entrei lá dentro, minha gente. Meu coração, na hora que eu entrei, eu pus o pé na sala, meu coração começou a fazer... Parecia uma escola de samba. O que está acontecendo, meu Deus? Se fosse hoje, eu ia falar que o bagulho era louco. Entrei, ajoelhei diante de Jesus sacramentado, e aí o seu Vicente orou por mim, colocou as mãos sobre mim. Eu tinha 9 anos, estava na 3ª série, lá na Escola Sinha Junqueira, em Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Ele orou por mim. Gente, eu comecei a sentir meu coração começou a bater mais forte. E Ribeirão Preto já é calor, né? Mas estava mais calor ainda do que o normal. E aí eu falei, eu não sei o que está acontecendo, e eu vou contar uma coisa que eu quase não conto para ninguém. Eu tive que pedir para eles pararem de orar por mim. Por quê? Porque meu coração estava doendo de tanto amor. Meu coração estava doendo de tanto amor. Eu falei, por que meu coração está doendo assim? Mas tá bom, mas eu tô com medo, tá estranho. E eu saí daquela sala. Gente, depois que eu saí daquela sala, com 9 anos de idade, nunca mais eu fui o mesmo. Porque eu trago uma história de muitas feridas, sabe? Minha mãe ficou grávida de mim se prostituindo, eu sou filho adotivo. Minha mãe, pra vocês terem uma noção, já contei essa história 300 vezes, mas Deus sempre pede para mim contar, nem que sejam uns trechinhos. A minha mãe ficou grávida de mim, ela me dava calmante com 20 dias de vida para mim dormir, porque ela não conseguia me dar de mamar, me amamentar. Então eu acho que Jesus, sabendo que eu precisava muito de ser amado, ele me deu essa graça de conhecê-lo pessoalmente, bem novo, com 9 anos. Então você pergunta assim para mim, Tiago, quando você teve sua experiência com Deus? Eu sempre tive minha experiência em casa. Meus pais sempre me catequizaram. Agora, a minha experiência pessoal com o Espírito Santo foi com 9 anos de idade. Na hora que a gente estava aqui orando, alguém pediu, o irmão estava ministrando e falou, quem já foi batizado no Espírito, né? O que é ser batizado no Espírito? Batizado no Espírito é aquele momento que Jesus ele se torna real para você. E não é só aquilo que você escuta na catequese, que também é muito importante, mas é uma experiência pessoal, que a partir daquele momento sua vida nunca mais é a mesma. Isso é batismo no Espírito. Batismo no Espírito também engloba, em algumas realidades, não todas, orar em línguas, às vezes repousar ou não. Isso faz parte de manifestações. Mas quem quer ser batizado no Espírito? Ei, falhou. O que rolou? Ei. E ó que hoje eu nem estou gritando, hein? Senão o pessoal já fala, é porque está gritando muito. O que é ser batizado no Espírito? Gente, é aquele momento que você encontra Jesus e fala, eu sei que Jesus existe. E às vezes eu vou falar uma coisa para vocês. Posso contar para vocês uma coisa? Minha gente, quanta tentação eu já não senti de deixar Jesus. Porque não é fácil seguir Jesus. Quantas vezes eu escutei, Tiago, você é novo, vai ver tua vida. Tiago, você é novo, dá tempo
de fazer outras coisas, depois você se entrega totalmente. E aí quando vem as lutas, as perseguições, a gente fala, vou deixar Jesus. Mas aí eu lembro de Santo Agostinho, um santo que eu gosto muito, ele falava, Jesus, é difícil de te seguir. Aliás, vocês conhecem, né? Está difícil, impossível te deixar, sou todo teu. Sabe quem falou isso? Foi Santo Agostinho, que viveu uma vida toda errada, teve filho antes do casamento, lá no ano 300. Ô gente, há 20 anos atrás, quem tinha filho fora do casamento já não era muito bem visto. Agora, no ano 300, é muito diferente, né? Ele teve um filho fora do casamento, ele tinha a sexualidade forte, assim, ele tinha essa fraqueza na área sexual, e ele vivia nas filosofias erradas. E aí um dia ele se encontrou com Jesus, deu um trabalho. Gente do céu, pensam no homem que deu trabalho para a mãe, que fez a mãe rezar. Aliás, Santo Agostinho ensinou a mãe dele a rezar, porque ele dava tanto trabalho que Santa Mônica rezou 30 anos por ele. Ela até chorava rezando por ele, querendo que ele se convertesse. Ele se encontrou com Jesus, e aí foi que ele falou: está difícil, mas impossível te deixar, sou todo teu. Quantas vezes eu vou para a fila da comunhão e falo, Jesus, não está fácil não. Já aconteceu com você? Jesus, que vontade de te deixar. Que vontade de te abandonar e esquecer que o Senhor existe. Mas quando você foi de fato batizado no Espírito Santo, ou seja, teve uma experiência pessoal com Jesus, entra a parte do impossível te deixar. Tem hora que a gente tem vontade de cantar assim, está difícil te seguir, acho melhor eu te deixar. Só que não é isso que você tem que cantar. Por quê? Porque o caminho de quem deixou não é o caminho que deu certo, gente. Então é muito difícil uma pessoa que de fato conheceu Jesus abandoná-lo, porque você sabe quem ele é. Porque dentro de nós fica uma coisa assim, eu não consigo negar esse Jesus. Eu até queria. Às vezes eu nego na minha vida pessoal, mas totalmente não. Por quê? Porque você viveu uma experiência com ele. Eu vi o Senhor. Essa semana foi a festa de uma santa muito conhecida. Alguém sabe? Alguém chuta quem é? Maria Madalena. Há quem diga que ela foi prostituta. Eu não sei se foi, eu acho que não. Porque na Bíblia não fala que Maria Madalena foi prostituta. Há quem acredite que sim, acredite que não. Mas uma coisa eu tenho certeza, Maria Madalena foi possessa por demônios. Sabe quantos demônios tinha no corpo de Madalena? 7. Sabe o que significa os 7 demônios? Olha para mim, presta atenção que você vai aprender que é legal, hein? 7 demônios, não é? São quantos os pecados capitais? Os padres do deserto dizem que esses 7 demônios simbolizam 7 pecados capitais. E há quem estude demonologia, que é o estudo sobre os demônios, que diz que para cada pecado capital existe um demônio que age nessa área. Tudo bem, fecha os parênteses. Então quer dizer que Maria Madalena era possessa por demônios, mas na vida de Maria Madalena existia o quê? 7 também pecados. Existiam pecados também na vida de Maria Madalena. E ela se encontrou com Jesus. Minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou fã do The Chosen, mas eu assisti 4 capítulos, porque eu sou TDAH. Esse dia para trás eu assisti o Superman, eu, Felipe e a Adriana da comunidade. Eu juro que eu lutei. Eu falei, vou comprar a pipoca. Fui comprar a pipoca, cheguei lá, quase tive um infarto do tanto que é cara a pipoca no cinema. Eu não lembrava. Aí voltei com a pipoca. Aí falei, eu tenho dificuldade de prestar atenção nas coisas. Se é um negócio que eu gosto, eu assisto até o fim. O podcast lá, não sei quem viu aqui do Padre Zé Eduardo com o pastor, bicho, assistindo a sentada de... Agora, se tem assim, esse negócio de super-herói, eu até gosto, mas mais ou menos, vou ser sincero com vocês. Dormi. Na hora que eu menos esperei um filme, né, tem muita ação no filme, estava dormindo. A Adriana falou, Thiago, você emagreceu? Porque não sei se vocês sabem, eu emagreci 60 quilos fazendo crossfit. Não era a gordura que eu tinha, não era eu que tinha gordura, era a gordura que me tinha. E aí, eu emagreci, e aí eu não ronco mais, mas eu até ronquei nesse dia. Mas o The Chosen eu não consegui assistir muito, gente, porque eu tenho TDAH, então eu gosto da coisa... Vai assistir alguns capítulos, mas um que eu assisti, e eu posso contar para vocês, é o de Maria Madalena. E lá não fala que ela era prostituta, quem assistiu sabe. Mas lá fala que ela era possessa por demônios. Que ela tinha demônio na vida dela. Por que eu estou falando isso, gente? A mulher que foi, presta atenção aqui,
A mulher que foi possessa por demônios foi a mulher escolhida por Jesus para contemplar o ressuscitado. E quando Maria Madalena sai da presença de Jesus, ela vai chegar para os apóstolos e ela diz o quê? Alguém sabe? Eu vi o Senhor. Quando alguém é batizado no Espírito Santo de verdade, ele diz, eu vi o Senhor. Não importa quantos demônios já habitaram na tua vida, não importa quão errado você já esteja, não importa quantas coisas ruins já aconteceram na tua vida, o que você tem que chegar diante dos outros é dizer, olha, eu vi o Senhor. Mas só pode dizer, eu vi o Senhor, aquele que se abriu e viveu uma experiência de batismo no Espírito de verdade. Há pessoas que chamam batismo no Espírito de batismo no Espírito. Há pessoas que chamam a experiência de batismo no Espírito de conversão. Há pessoas que chamam a experiência de batismo no Espírito de encontro pessoal com Jesus. Mas é tudo a mesma coisa. É quando pela força do Espírito Santo eu tenho uma experiência que, como Madalena disse, eu também posso dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E agora eu faço uma pergunta. Você já viu o Senhor? Você já viu o Senhor? A ponto de dizer assim, eu vi. A ponto da tua professora de história, o teu professor de história, chegar na aula e descer a lenha na igreja. E na tua cabeça você pensa assim, ó, ela pode falar mal até de Deus, mas ela não vai me convencer, porque eu vi o Senhor. A ponto dos teus amigos falarem assim, por que em vez de sexta-feira você sair com a gente, você vai naquele lugar? Eu vou lá porque lá é bom, lá tem música, lá é maravilhoso, mas também porque lá eu vi o Senhor. É isso que você tem que ter na tua vida. Gente, a igreja não precisa de pessoas, olha pro tio aqui. A igreja não precisa de pessoas para esquentar o banco dela. Por mais que até as pessoas trabalhem, também façam um trabalho importante. Mas o mais importante, meus queridos, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, o mais importante, o que a igreja precisa de fato é pessoas que dizem, olha, eu vi o Senhor. Porque tem muita gente que está na igreja, mas que não viveu uma experiência com Deus. O que importa é você viver uma experiência com Jesus, a ponto de você falar, olha, eu vi, eu encontrei um amor que eu procurava. E aí, o André pediu para mim falar sobre cura interior. Meus queridos, cura interior é deixar Deus amar você onde você não foi amado. Talvez você tenha uma experiência na tua vida que doeu, que te feriu. Coisas que você contou para alguém, coisas que você não contou para ninguém. Talvez você viveu na tua vida uma experiência de dor quando seus pais se separaram. Talvez você tenha uma experiência de dor no relacionamento que você tem com seu pai. Talvez você tenha uma experiência de dor com o relacionamento que você teve com a sua mãe. Talvez você teve uma experiência de dor no relacionamento que você já teve com alguém, até mesmo amoroso, afetivo. Talvez você viveu uma experiência de dor de abuso sexual. Talvez você viveu uma experiência de dor porque alguém que você amava morreu. Talvez você viveu uma experiência de dor porque você se sente diferente das pessoas da tua família, você se sente, a gente chamava de patinho feio, você se sente assim uma pessoa desajustada da tua família, parece que você não faz parte daquela família, a ponto de você pensar, eu acho que eu fui adotada, não é possível, eu sou tão diferente deles. E aí o que o demônio quer, que é o nosso inimigo? Lembrando que o demônio não é inimigo de Deus, tá? O demônio é inimigo nosso, Deus não tem inimigo, ninguém é rival de Deus. Depois vocês assistem, eu sou um hoster que fala? Hoster. Eu tenho um podcast, chama Quem Como Deus Podcast. Depois vocês assistem, a gente fala sobre isso, sobre assuntos desse tipo assim. O inimigo não é de Deus, porque Deus não tem inimigo. Deus olha para o demônio e já destrói. Deus não destruiu o demônio porque ele não quis, porque ele criou. Bom, Deus não tem inimigo, ele é inimigo da nossa salvação. O que o inimigo quer fazer? Com que você fique olhando para as tuas feridas, para as tuas fraquezas, para a tua dor. Você tem uma dor? Você já teve uma dor na sua vida? Se eu perguntar para você, você tem alguma coisa que doeu na tua história? Tem? O demônio quer que você olhe para aquilo tudo e fale assim, ai, tadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí você vira o quê? Um militante. Você cresce e vira um militante. Você vai militar contra... vou militar contra essa causa. Não adianta nada. Toda militância é uma ferida, é uma dor não tratada. O demônio quer fazer com que você olhe para a tua história e se sinta um coitadinho. Já pensou eu ficar olhando? Eu sou negro, meu pai e minha mãe é branco. Estou falando de um caso meu, eu mesmo. Estou dando um exemplo amplo.
Eu sou negro, de 1,87 m, meu pai tem 1,60 m e pouco, minha mãe tem 1,49 m. Pensa se eu me sentia parte dessa família fisicamente. Eu olhava para minha mãe e falava: mãe, eu queria muito ser igual a você. Ela falou: oh, meu filho, mas você já veio pronto. Eu falava: mãe, mas eu queria ter muito a cor do cabelo, a cor do olho do meu pai. Meu pai tem um olho verde, porque minha avó tinha olho azul, e meu avô tinha olho azul e minha avó tinha olho verde. Meu pai tem olho verde. Eu queria tanto ter o cabelo do meu pai, cabelo liso, né? Minha mãe falava: ô, meu filho, mas você veio assim, e você já veio pronto. Pensa. Aí já pensou se eu fico parado na minha história? Ai, como doeu. Não. Minha mãe sempre falava assim: Tiago, você foi muito amado. E é isso que Deus quer que você entenda, que você é muito amado. Apesar das tuas dores, das tuas feridas, das tuas tristezas. Às vezes você olha para a tua família e diz assim: eu queria muito ter nascido na família do meu amigo, da minha amiga. Pois é, mas Deus te colocou nessa família com um propósito. E você tem que agradecer a Deus por essa família que você tem. Porque se você estivesse na outra família, você não seria você. Ei, meu querido, minha querida, para de olhar para a tua ferida, para a tua chaga, para a tua dor e se vitimizar. Sabe a tua dor? Em Deus ela se torna uma potência. Sabe a tua dor? Em Deus ela se torna testemunho. Sabe a tua dor? Em Deus ela se torna motivo de alegria, não de tristeza. Deus quer que você pegue a tua dor e entregue para Ele. Deus está dizendo para você nessa noite: filho, filha, vem aqui porque eu quero te amar. Me dá a tua dor, não se esconda de mim. Porque muitas vezes nós queremos esconder as nossas dores de Deus, e Deus está pronto para pegar a nossa dor e transformar a nossa história. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, que se você nessa noite der a sua dor para Jesus, Ele vai transformar a sua história, a ponto da sua história, a sua dor se tornar a sua maior mensagem e testemunho de que Jesus está vivo e que você ouviu. Jesus, Ele quer que você entregue a tua dor. Agora eu pergunto para você: qual é a tua dor? Qual é o teu trauma? Entrega para Jesus, porque Jesus é teu amigo. Jesus é teu amigo. Não importa as feridas que você já tem aí dentro, se você tem 10, 12, 13, 14 anos, 15, 16, 20, 30, 40, não importa. Ei, meus irmãos, Jesus, Ele não quer só você bonitinho. Nós temos medo de entregar as nossas feridas para Deus. Entrega a tua ferida para Jesus, aquilo que dói, aquilo que fede. Muitas vezes as nossas feridas estão fedendo dentro de nós, e nós queremos entregar a nossa ferida para qualquer pessoa, menos para Deus. E Jesus está dizendo: vai, me dá a tua miséria. Me dá até mesmo os teus pecados. Porque, gente, os nossos pecados nos ferem. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos ferimos, porque nós estamos ferindo a dignidade de Deus em nós. Deus te criou para uma coisa, mas todas as vezes que você peca, você está se desviando do caminho. Então entrega. Gente, eu gosto muito de uma história. Eu escutei essa história, também era muito novo, de um padre salvista. Uma vez escutei que São Jerônimo, vocês sabem quem é São Jerônimo? Ele traduziu a Bíblia. Resumindo, São Jerônimo é um grande santo que traduziu a Bíblia. Um dia ele falou para Jesus assim: Jesus, eu já te dei tudo. Já te dei minha vida, já te dei minha história. A minha história é tua. Já te dei tudo. O que eu vou te dar, Jesus? Já te dei tudo. Sabe o que Jesus respondeu para São Jerônimo? Jerônimo, dá-me os teus pecados. Não, Jesus. Os meus pecados? Sim, dá-me os teus pecados. Dá para Jesus os teus pecados. E dá para Jesus também as tuas misérias. E dá para Jesus também as tuas feridas. Porque Jesus é um homem enxagado. Eu não sei se esse está limpinho, né? Esse aqui. Mas Jesus é um homem enxagado por quê? Porque cada chaga que Jesus recebeu foi procurar a chaga do teu coração. As chagas de Jesus saíam sangue. As chagas de Jesus eram vermelhas porque saíam sangue, mas na verdade cada chaga de Jesus era uma chaga para curar a chaga do teu coração. Do teu corpo também, mas do teu coração. Tinha um padre chamado Emiliano Tardif. E ele tem na história dele uma história que ele orou e uma pessoa foi curada de AIDS. É um padre muito santo que morreu. Ele é um
eu não lembro de onde ele é, mas ele não é brasileiro. Ele falava assim, ó, que todas as curas que nós recebemos, que Jesus cura, meus queridos, cura a alma, cura o corpo, cura o coração. Deus é Rafa. Por isso que o nome Rafael significa Deus cura. Deus cura. Todas as curas que Deus faz, Ele faz pelas chagas de Jesus. Porque no livro do profeta Isaías diz que por suas chagas nós fomos curados. Olha para mim. Já se sentiu rejeitado? Jesus também. Então, pela rejeição que Jesus sofreu, você vai ser curado da sua rejeição. Já se sentiu abandonado? Jesus também. Então, pelas chagas de abandono de Jesus, você vai ser curado. Jesus, ele passou por todas as dores que você passou. Menos o pecado. Mas as dores ele sofreu para que ele pudesse curar a tua dor. Então dá para Jesus tua ferida. Deixa Jesus encostar a chaga dele no teu coração. Deixa Jesus encostar a chaga dele em você, para que você se torne uma nova criatura. Antes que eu me prolongue, eu vou ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, capítulo 17, versículo 11. O Frei Gilson falou que a gente tem que ter a Bíblia de papel, eu tô com a minha novinha, ó. Mas também serve a do iPad, a do iPhone, a do smartphone, do Samsung Galaxy, serve também. Do Samsung Pocket 1, do Xiaomi, Oppo. Mas quem tem de papel pode abrir. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Acharam? Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Serve do celular. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Acharam? Então vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galileia. Num dia em que entrava num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E quando estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão esse estrangeiro para voltar e dar glória a Deus. E disse: Levanta e vai. A tua fé te salvou. Vamos lá. Vocês sabiam que leproso, naquele tempo, no tempo de Jesus, um leproso era alguém que era marginalizado da sociedade. Ele tinha que ficar à margem. Ninguém queria chegar perto de um leproso, porque leproso, lepra, pegava. Então tinha 10, gente, tinha uma turma. Imagina 10 junto. E é engraçado, né? Às vezes você se relaciona com pessoas que têm as mesmas feridas que você. Às vezes você começa a escutar a história dos seus amigos, e até mesmo a história de pessoas que você tem namoro, pessoas que você se relaciona em geral. Você começa a perceber o quê? Que essas pessoas têm feridas parecidas com a sua. Porque a gente se conecta, de certa forma, com quem se parece com a gente. Então toma cuidado como você tá, porque você vai atrair pessoas igual você. Olha aqui, até na Bíblia tem 10 leprosos, ou seja, 10 doentes, 10 feridos, com a mesma doença. Por isso você tem que tomar cuidado com a tua mente, com o teu coração, com o teu comportamento, que você vai atrair gente igual você. Pode reparar, alguma coisa te conecta às pessoas. E eu quero contar uma coisa para vocês. A dor, ela conecta mais do que as vitórias. Por isso que eu falo mesmo quem eu sou, conto do jeito que eu sou. Esses dias para trás eu estava lá em Maceió, aí chegou um rapaz com a camiseta, eu estava me sentindo intimidado, que era um encontro assim legal, né, grande, e comecei a falar: nossa, o tal pregador faria muito bem essa pregação, porque ele tem um jeito próprio de pregar.
Mas aí Jesus começou a curar, há muito tempo atrás, minha identidade. Por quê? Porque eu tenho o meu jeito, gente. O meu jeitão sou eu, aí. Tem que ficar imitando o outro. Quem gostar de mim, seja bem-vindo. Quem não gostar, porta da rua. Tô brincando. Mas assim, não que eu vou pecar, vou ser mal educado, mas meu jeito de pregar, você vai se conectar com o Tiagão aqui. Você gostou? Que bom, sou eu. Você não gostou, não fiz teatro para te agradar. E aí, eu estava assim, meio intimidado, aí chegou um rapaz para me dar um microfone, o rapaz que estava no som e falou assim, tá o microfone aqui, e a camiseta dele falava assim, ó, você não precisa provar nada para ninguém. Na hora que eu li aquela frase, parece que eu levei assim uma explosão do amor de Deus no meu coração. Falei, é verdade, eu vou fazer do meu jeito. Lá na internet, quem me segue, meu jeito é aquilo lá. Eu não faço roteiro. Esses dias para trás, um cara que dá treinamento para influenciador digital, né? Falou assim, como que você faz? Como que é o seu roteiro? Eu falei, eu não tenho roteiro. Meu roteiro, eu abro a boca e vou falando. Às vezes eu nem edito. É isso mesmo. E aí você conecta, a dor conecta, você tem que ser você. Entendeu? Tira a máscara. Arranca a máscara. É muito ruim andar de máscara. Pesa. A máscara pesa. Às vezes a gente quer agradar todo mundo e na verdade a gente não quer a gente mesmo. Por isso que a gente não tem amigo de verdade. Eu não consigo acreditar em ninguém que é amigo de todo mundo. Eu não acredito. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala, ai, nossa, amigo de todo mundo, ela é tão legal, ela é tão galera. Ela é jovem, quem conhece o meme conhece. Quem pegou, pegou. Quem conhece o meme, levanta a mão. Vamos ver se eu tô... Ah, ela é tão galera. Não, eu não conheço. Não, ela é jovem, não. Nem Jesus agradou a todo mundo? Hã? Jesus agradou a todo mundo, gente? Morreu crucificado. Não agradou a todo mundo. Eu também não vou agradar. Agora, se você quiser ser... A pessoa que quer agradar a todo mundo, ela é água de salsicha. É aquela pessoa, quem não tem perseguidor, ela é água de salsicha. Aquela pessoa insonsa, sabe? Ela agrada todo mundo, mas na verdade ela não agrada ninguém, porque ela não faz a diferença. Eu sou uma pessoa de posicionamento muito forte, e eu não faço muito rodeio, eu sou muito direto. E aí, há quem goste, quem não goste, mas assim, todo mundo que é muito direto, vai ter pessoas que vão ter opiniões. Eu aprendi isso na vida, a sua opinião vai mostrar quem você é, muitas vezes, né? Então assim, não tente agradar todo mundo, porque senão você vai ter só gente falsa do teu lado. Ah, eu não tenho um amigo verdadeiro. Será porque você também não é verdadeira? Verdadeiro? Eu tenho conversado com muito psicólogo. Eu também trabalho com terapia, gosto muito da área humana. E uma coisa recorrente que a gente vê na terapia é que as pessoas reclamam muito porque não tem amigo. E elas sempre dizem assim, ó, ninguém é meu amigo. E é nosso papel como terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista e também como cristão falar, e você, amigo de quem? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, ninguém é meu amigo, mas você é amigo de quem? Porque às vezes você não tem amigo porque você não se doa. Você não vai um encontro do outro. Então para você ter amigo, você precisa ser amigo. Você tem que servir o outro, ajudar o outro. Esse dia para trás eu estava fazendo uma reflexão, posso contar para vocês? Eu gosto muito de aniversário, né? Aí uns anos atrás, eu estava percebendo que eu estava me achando muito, porque eu queria que no meu aniversário praticamente viesse um helicóptero com meu nome. Eu queria que o mundo parasse. E esse dia para trás eu estava mexendo assim no celular, comecei a mexer, e aí eu vi alguém postando no store, tipo assim, feliz aniversário fulana. Eu falei, filho de uma mãe que é Nossa Senhora. O meu aniversário não mandou, deixa chegar o aniversário dele. Na hora, a minha mente, iluminada pelo Espírito Santo, falou, mas Tiago, por que ele teria que lembrar do teu aniversário? Minha gente, as pessoas estão vivendo a vida delas. Mas custava. Não falou? Já é mais alguém para você entender qual é o nível de intimidade, de relacionamento que você tem com aquela pessoa. Porque quem te ama de verdade vai lembrar do seu aniversário. Quem às vezes te ama, mas só que como coleguinha, você vai colocar na zona de coleguinha. É ou não é? Aí eu tava pensando, gente, as pessoas, às vezes você escuta muito no Instagram, né? Eu sou quase que cronicamente online. Quase, porque eu peço para Jesus me ajudar. Porque eu gosto da internet, viu? Acho uma graça, tem pregador que vive na internet, mas fala assim, esse povo fica na internet, mas você adora também, irmão. Eu gosto, eu não sou falso.
Nós temos que entender que a internet não é a vida real, né? Mas aí, eu vi alguém postando assim, ó, se você sumisse da internet, quem iria te procurar? E a frase tem um sentido, essa frase. Faz você se vitimizar, meu caro. Não é o sentido. Se você não postar mesmo, muita gente não vai lembrar de você. Vai lembrar, sabe quem? Quem de fato é seu amigo de verdade. Entendeu? Ah, eu não vou postar, eu vou ficar sem postar. Aliás, eu vou tirar minha fotinha do WhatsApp para todo mundo perceber que eu tô triste. Ah, eu vou tirar minha fotinha do Instagram, eu vou ficar assim, ó. Vou ficar por um tempo low profile. Porque assim, sabe? As pessoas não me entendem. Meu mano, olha aqui, queridinha. Olha aqui, meu mano. Não vão lembrar de você, tá todo mundo no corre. Não adianta, faz pra você ver. Você vai ver que ninguém vai lembrar. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo a vida delas. Gente, sabe quem vai lembrar da gente mesmo? Papai, mamãe, amigo de verdade. O resto são pessoas boas, mas não é a vida comum. Então entenda. Por que eu estou falando isso relacionado à cura interior? Porque a cura, ela vem para curar as nossas feridas que se dão aonde? Nos nossos relacionamentos. E o povo está muito assim, eu quero que todo mundo me ame. Por que você quer que todo mundo te ame? Eu faço crossfit, né? Contei para vocês, né? E vocês sabem que o problema do crossfiteiro é que se você não souber que ele faz, ele vai te contar, fica sossegado. E eu gosto bastante. Lá eu vou lá, porque o padre está aqui, eu vou até falar diante do padre. Eu posso mirar, eu não posso pecar. Mas eu fico nervoso, eu vou lá, eu pego umas barras pesadas, vou lá, jogo pra cima, faço às vezes os movimentos tudo errado, mas é meu. É feio, mas é meu, tá pago. E aí, eu estava esse dia para trás também pensando, falei, nossa, aqui a pessoa passa, não me cumprimenta, e depois logo o Espírito Santo me ilumina a mente e fala assim, mas por que eu iria te cumprimentar, Tiago? Tem uma homilia na internet de um padre gordinho que ele fala assim, quando você morrer, 10% vão chorar sua morte, não, 10% acho que vão comemorar sua morte, 20% vão chorar sua morte, 70% não vão nem lembrar que você existe. E aí no final ele fala, é por esse mundo que você vive e morre. E é assim mesmo, gente. Morreu a moça lá, né? Que morreu esse dia para trás. Vocês vão ver. Hoje todo mundo faz homenagem, tiraram foto do caixão, coisa horrorosa, tirar foto do caixão, mas tiraram. Tudo bem. Eu acho de mau gosto, mas ela é famosa, né? Faz parte. Mas vai passar um tempo e ninguém vai mais lembrar, gente. É assim mesmo. Quem nos lembra? Quem lembra de nós? Quem nos ama? E Deus, que nos ama através dos irmãos. Uma vez eu fui pregar lá no Salvador. Aí uma pessoa foi pregar e falou assim, você não precisa do amor de ninguém. Opa! Precisa sim. Porque o amor de Deus se manifesta no amor pelos irmãos. E no mundo depois de pandemia, a gente fala que a gente não precisa do amor de ninguém, a gente precisa. Mas de o amor de quem realmente nos ama. E sabe quem te ama de verdade? Quem te conhece. Quem sabe que você lava a louça mal lavada. Quem sabe que você deixa o tênis sujo, às vezes até com cocô, na sola do tênis. Quem sabe que você tem CC. Essas pessoas te amam, podem te amar de verdade. O resto, meu filho, é só ensaio. Voltando ao Evangelho, vamos lá. Então tinha os 10, né? 10 leprosos. E aí muita gente, quando vai pregar essa passagem, fala assim, mas teve só um que voltou para agradecer, mas eu não quero me atentar a isso. Eu quero me atentar a um fato. Vamos lá. Os 10 leprosos, então, eles estavam doentes, estavam feridos, estavam ali excluídos, feridos. E toda vez que a pessoa fica mal, doente, ela sofre por fora e por dentro, né? Quando a gente fica doente, a nossa emoção também fica doente. E aí, tudo bem. O que eu quero me atentar nessa passagem? O que Jesus faz quando eles pedem para Jesus a cura? Fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Ou seja, Jesus, dá um jeito nessa lepra. O que Jesus manda eles fazerem? Alguém lembra? 10 leprosos. Eles escutam falar de Jesus. Jesus cura. Amém? Você crê que ele cura as lepras? Do corpo e da alma? Beleza, então eles falam, Jesus, tem misericórdia de mim. O que Jesus fala? Pronto, está curado. É isso que Jesus fala? O que Jesus fala? Se apresentar ao sacerdote.
E aí eles vão andando, não é? Conforme eles vão andando, eles vão sendo curados. Olha para mim aqui. Se você esperar ser curado de todas as suas lepras para você servir Jesus, você nunca vai servi-lo. Porque Jesus vai te curar no caminho. Jesus não está querendo que você vá servi-lo já pronto. Tem gente que pensa assim: quando eu ficar curado desse problema que eu tenho, quando eu me resolver dessa questão que eu tenho dentro de mim, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Não, vai fazendo do jeito que você está, porque é no caminho que Deus vai curar você. Se você ficar parado, se você ficar estagnado, se você ficar sentado e não começar a se colocar a serviço de Deus para os irmãos, você nunca será curado, porque as suas lepras, as suas feridas interiores só serão curadas quando você começar a caminhar. Então você precisa caminhar. Repete comigo: cura interior só acontece no caminho. Mais uma vez: cura das dores e das feridas interiores só acontecem no caminho. Eu lembro quando eu era muito novo, e aí eu tinha 12 anos, foi um cara lá, na época ele era tipo assim, hoje, a galera do Gerados pela Imaculada, é hoje para vocês que são jovens, eu também sou jovem. Era ele, na época, o Dunga. E ele cantava assim, ó, ele foi pregar lá na minha cidade, eu fui, né, porque ele era tipo, o Gerados da Imaculada hoje, ele era na época, eu fui, vocês também não vão, todo lugar que esse povo tá, que esses meninos estão, eu iria, só não vou porque eu tenho, né, mas eu estaria aqui de segunda a sexta, sábado e domingo também. Mas não é bom? Cada tempo Deus levanta um povo para aquela realidade, hoje Deus levantou os meninos, glória a Deus. Mas naquela época eu falei, eu vou lá, a Dunga da Canção Nova. E eu lembro que eu sentei, e eu tinha uns 12 anos, eu tinha muita vontade de servir Jesus. Deus colocou no meu coração o desejo de ser missionário. Eu sempre quis ser isso que eu sou hoje. Deus me chamou para ser isso. E aliás, eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim, eu nunca quis aquilo que eu faço hoje. Eu acho meio difícil. Eu conheço muito comportamento humano. A gente tem que parar com essa coisa na igreja de falar, eu nem queria, mas Deus quis. Mentira, você queria sim, bebê. Porque é sempre essa coisa, né? Eu não queria fundar a comunidade, mas Deus quis. Eu não queria ser do ministério, mas Deus quis. Gente, a vontade de Deus se manifesta na tua vontade. O que você quer fazer na tua vida? Quer casar? Então casa. Se não der para casar, porque você vai ser celibatário. Tá com 40 anos, não casou, então aceita que nós vimos. Fica nessa. Eu tenho uma raiva dessa frescura. O que Deus quer de mim, Senhor? Você tá vendo na cara que não vai casar. Gente, tá aí, celibato, bebê. Ou senão a pessoa não aguenta, olha para mim aqui. A pessoa não aguenta ficar sem se relacionar. Olha aqui para mim. A pessoa não aguenta ficar sem se relacionar. A pessoa não aguenta ficar sem se relacionar. Deus quer que eu seja padre, será? Bebê, São Paulo já falou, é melhor casar-se do que abrasar-se. Você não aguenta? Casa. Fica nessa coisa, nessa indecisão. Sabe por que a pessoa fica na indecisão? Porque ela adora ficar nessa indecisão, porque ela não vive na realidade. E outra coisa, um dia teve um padre aqui de São Carlos que falou assim para mim, Tiago, eu estava na dúvida do celibato, o que eu ia fazer da minha vida, dúvida de sem vergonhice da minha parte, porque eu sempre soube que eu não queria casar. Ele falou assim para mim, Tiago, decide tua vida, meu filho. Vai doer depois do sim, vai doer depois do não. Você escolhe a dor que você vai ter. Ser celibatário dói, ser padre dói, ser casado dói, você escolhe a dor que você vai escolher. Eu vou esperar Deus me dar uma palavra, descer um anjo. Não, para de graça. Para de show. Você sabe muito bem o que você quer da tua vida. Vai. Se não for isso, Deus vai dar um jeito de te tirar. Se você for entregue a Ele. Deus dá sinais. Eu falo para Jesus, eu faço assim, ó. Aprendi com uma médica. Uma médica chama doutora Filó. E eu faço sempre. Eu ajoelho diante de Jesus. Eu sempre gostei de rezar no sacrário. Todas as decisões que eu preciso ter, eu vou lá no homem, na casa dele, que eu sei que lá até meu perfume ele está sentindo. Se for o Paca Rabanne, o Tchuanchu, o Avon, seja o que for, o Jequiti, ele está sentindo ali junto comigo. Ele sabe disso, né? Qual que é a diferença de Jesus espiritualmente, igual ele está aqui no nosso meio, e Jesus sacramentado? Porque Jesus sacramentado está fisicamente na sua frente. Fisicamente, vocês sabiam disso? Ele está fisicamente, igual, você, eu aqui, fisicamente nós estamos juntos, Jesus está fisicamente. Agora, quando ele não está sacramentalmente aqui, ele está espiritualmente, que é diferente. Eu gosto de ir no fisicamente. Eu vou lá,
Jesus me chamou para o sacrário. Eu aprendi desde criança a ir para o sacrário. Quando eu era criança, estudei na escolinha franciscana, as irmãs lá ensinavam a gente ir para o sacrário e eu fui. Eu sou franciscano desde criança, São Francisco de Assis é meu padroeiro desde criança, meu pai seráfico, por isso que eu nasci marrom, franciscano. E aí eu vou lá e falo com o homem. E falo, Jesus, é o seguinte, quando o negócio é menos sério, eu não faço tanta essa questão, mas quando o negócio é sério, eu vou lá, diante de Jesus. Hoje de manhã eu fui, quem me segue viu. E eu falo assim, Jesus, é o seguinte, o senhor sabe como eu sou, né? Eu imagino que ele fala assim para mim, sim, eu sei, como sei. Então, Jesus, é o seguinte, eu estou pensando em fazer tal coisa. Se for para mim fazer, que tudo dê certo. Mas se não for para mim fazer, dá um monte de empecilho que eu vou entender. E vou viver na vida. Agora eu esperar, não existe. Gente, eu não sou Santa Faustina. Eu não sou o Padre Pio. Até o Padre Pio sempre quis ser frade, vocês sabiam disso? O Padre Pio sempre quis ser frei. Tanto que ele chama Francesco, vocês sabiam disso? O nome de Padre Pio é Francesco, ele sempre quis ser frei. Essa coisa, eu queria uma coisa, Deus queria outra, eu falo, você quer aplauso, né, bebê? Não tem dessa. Às vezes a gente não quer a consequência daquilo. E é diferente. Porque toda escolha exige uma renúncia. Então, minha gente, você está nessa, né? Nessa dúvida do que fazer na vida. Chega diante de Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, eu quero isso. O que eu devo fazer? E ele vai te ajudar. Mas é no caminho que Jesus vai te curar. Aí lá o Dunga estava pregando e eu estava cheio de coisa no meu coração, dizendo, Jesus, vou esperar, né? Vou esperar o Senhor me curar. E pior que se a gente ficar esperando Jesus curar, ele cura uma coisa, a gente acha que está resolvida, aí aparece outra, que aparece outra, que aparece outra. Não é assim? Então cura interior é caminho, porque aí o Dunga cantava assim, pregando isso aqui. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou ao fim. Ele cantou isso, e eu nunca me esqueci. E por isso que essa passagem me marca, e toda vez que eu leio esse evangelho, eu lembro disso. Você quer ser curado, sim ou não? Sim. Vai caminhar, que é no caminho que Jesus vai curar você. E cura interior é caminho, sabe por quê? Cura interior é santidade. Se eu chegar aqui, e Deus me der uma palavra de conhecimento, que talvez você conheça como uma palavra de ciência. Eu falo, Jesus agora está voltando com você, lá nos 10 anos de idade. O que está acontecendo? Na verdade, Jesus ali está abrindo um processo. Mas o processo só vai terminar, sabe quando? Quando você morrer. Porque aí você vai para o céu, e no céu não tem ferida. Aliás, no céu não tem dor. Entendeu? Por que cura interior é um caminho? Repete comigo assim. Cura interior é um caminho, porque cura interior é igual a santidade. Deus não quer curar você. Tem gente que pensa que cura interior é aquela oração doída, né? Chorosa, dramática, que a pessoa fica... é verdade. E aí fica pior do que antes. Não, minha gente. Cura interior é a oração do ressuscitado. Aprendi isso com o saudoso Padre Léo. Cura interior te levanta, não te coloca no chão. É claro que existem curas psicológicas que às vezes vão mexer no nosso interior, mas, gente, a cura interior é para você ficar bem, para você ficar em pé, não para você ficar pior prostrado. Eu tenho uma grande crítica a essas coisas de falar assim... Chega em casa, você que tem um problema com seu pai e sua mãe, fala que você ama. Não faz isso não, sabe por quê? Pode ser que você chegue em casa e você fale que ama e você vai ficar mais decepcionado. Eu chegava em casa e falava assim, pai, eu te amo. Ele falava, tá bom, então me mostra. Sendo obediente. Ai, que pai bravo. Foi esse pai bravo que me fez não ser vitimista. Entende, minha gente? Não é cura interior, não é oração de você ficar revirando lixo, lambendo ferida. Aliás, tem gente que busca tanto cura interior que não tem nem mais interior para curar, né? Fica a vida inteira, nessa dor, é muita cura interior que eu preciso. Vai caminhar, é no caminho que Deus te cura. E na hora que você menos espera, Deus manda um doido de Ribeirão Preto e fala, vamos pedir para Jesus curar o nosso coração. E aí ele começa um processo, mas é no caminho. Quem foram as pessoas curadas, gente? Os santos. Olha para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Perdeu a mãe. Aí ela elege uma irmã como mãe,
para ser a figura materna, a irmã vai para onde? Vai para o convento. Aí ela quer ser freira, não pode, porque não tem idade. Ela parou na ferida dela? Não. Ah, não posso ser freira? Peraí que eu vou falar com quem pode me mandar. Jesus também, mas quem pode aqui na terra mandar? Vou falar com o Papa. Isso é uma pessoa curada. Santa Faustina, quem que é a pessoa curada? Santa Faustina fez de lesa, né? Jesus está me chamando para a vida religiosa, mas eu vou fazer de conta que eu não sei. Ah, não sei se é isso, que nem muitos de vocês fazem, sabe? Ah, não sei se é isso. Ela vai para um baile. Esses dias para trás eu fiz um vídeo contando a história de que o demônio não dançou com a moça porque ela estava usando escapulário no baile. Aí o povo falou, ah, mas falaram para mim que o anjo não entra no baile. Eu estou falando que você tem que ir no baile, mas Deus não fica impedido de entrar no baile através de um anjo, gente. Você é no espírito. Você não deve ir em bailes mundanos, mas não é por isso. Eu não vou usar essa tática para te convencer que você não tem que ir. O seu anjo da guarda vai te acompanhar, se for preciso, até na boca de fumo. Não que você tenha que estar lá, mas ele vai estar com você. Deus vai mandar um anjo lá para te salvar às vezes. Ou às vezes não, né? Por isso que fica esperto. Mas aí Santa Faustina, aí o povo falou, como assim Deus mandou um anjo, Deus protegeu a pessoa no baile? Gente, Deus não se limita à nossa caixinha. E aí Santa Faustina foi, aí usaram essa história, Santa Faustina estava lá no baile, toda, fazendo de conta que não estava entendendo nada, com 18 anos, antigamente 18 anos já era velha para a vida religiosa, calma, você tem 18, você está em 2025, você não está no tempo de Santa Faustina. E aí com 18 anos ela estava lá no baile e de repente ela vê quem lá no meio do baile? O próprio Jesus, tudo ensanguentado, e diz, ei, minha esposa, até quando eu vou ter que esperar? Ô minha gente, a Faustina, que viu Jesus misericordioso, que na verdade o nome dela na época era Helena. Tem alguma Helena aqui? Não. O nome dela era Helena, depois se tornou Faustina. E aí o que acontece? Ela vai para o outro dia e fala assim, ó a oração de Santa Faustina. Eu vou para Varsóvia, que é a cidade, e o convento que me aceitar eu vou entrar. E foi assim que ela entrou no convento dela. Entendeu? Entendeu a tática para falar com Jesus? É assim, pede sinal, fala, Jesus, dá esse sinal. Se ele não der, continua a vida. Agora, enquanto você ficar olhando para você, para sua ferida, para sua chaga, você não vai ser curado, ou seja, você não vai ser santo, porque cura interior é processo. E por que é processo? Porque cura interior é o mesmo que santidade. Enquanto eu te adoro, você me curando. Enquanto eu consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu sua mão opera, eu não consigo fazer, e sem eu perceber, você transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto tua mão opera, não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. E é assim que acontece. Você vai dizendo para Deus quem Ele é, Ele vai curando você. Você não tem que ficar focando só na tua ferida, na tua dor, você tem que focar em quem Deus é. Então a nossa oração tem que ser assim: Jesus, está doendo, mas Tu és a minha cura. Eu estou ferido, mas Tu és aquele que toca a minha chaga e me cura. Olha para quem te cura. Você tem que olhar para Jesus, porque é olhando para Jesus que você vai ser curado. Você não tem que olhar para a tua ferida, para a tua chaga, para a tua dor. Você tem que olhar para Jesus e Ele cura você. Para de olhar para a tua ferida,
Para de se vitimizar, eu repito, eu já falei disso umas 4, 5 vezes. Para de achar que a sua história é a mais triste, porque tem história mais triste do que a sua. Tem gente sofrendo mais do que você. E outra coisa da psicologia moderna que é demoníaca, toma cuidado com os terapeutas, minha gente. Toma cuidado com quem você faz terapia. Porque quando você faz terapia, você está dando a tua mão na mão do psicólogo. Você sabia disso, né? No primeiro semestre da psicologia a gente aprende, quem controla o comportamento do homem é o psicólogo. Vocês sabiam disso? Eu fiz, tá? Primeiro semestre, a professora, conto porque não é erro, assim, não é segredo. Ângela, ela falou, quem controla o comportamento do homem é o psicólogo. Você vai lá e conta a sua vida e você vai escutando ele. É por isso que tem muitos psicólogos que colocam pai contra filha, filha contra pai, faz você ficar mais dói do que ser curada. Toma cuidado com quem você faz terapia. O tio é doido, né, pra falar umas coisas dessas, porque hoje em dia tudo é terapia, né, tudo. Mas, gente, a terapia é muito importante. E eu quero falar outra coisa. A terapia é importante, sim, a psicologia é iluminada. Deus dá a graça do homem estudar, a fé e a razão andam juntas. Tem grandes homens como o Viktor Frankl, tem grandes homens como também o próprio Freud, que descobriu o inconsciente, é inegável a existência do inconsciente. Porém, minha gente, a terapia ajuda, mas só Jesus vai na ferida e toca e cura. A terapia, ela ajuda, mas só Jesus vai na ferida e cura, entendeu? Por isso que você tem que fazer a terapia associada com a cristoterapia. As duas coisas. A psicologia moderna fala o quê? Primeiro você, depois você, terceiro você, quarto você, quinto você. Sabe como você vai ficar assim? Sozinho, não servindo os outros, sem sentido na vida, vontade de acabar com a própria vida. Entendeu? Não é assim, primeiro você, depois você. Não. Sim, eu também tenho que ser melhor. Eu também preciso de amor para que eu possa amar mais os irmãos. Deus não te colocou no mundo sozinho. Então, além de fazer terapia, faça cristoterapia. Às vezes vai conversar com Jesus. Descabela lá no sacrário. Só não bate nos bancos, senão o povo vai te achar que você é louco. E às vezes né? Não estou falando para você não fazer terapia não, tá? Estou falando para você tomar cuidado, porque se estiver te fazendo ficar mais egoísta, menos amor e mais em si mesmado, talvez seja a hora de mudar do terapeuta. E o terapeuta da terra é importante, mas o terapeuta do céu, que é Jesus, ele também precisa ser visitado e consultado. Só que no caso de Jesus, minha gente, não tem que ser toda semana, tem que ser diariamente. Se possível, lá no sacrário. Vai lá, ele está te esperando. São José Maria dizia, né? Vai lá falar com Jesus que há 20 séculos te espera. E a adoração mesmo, sublimemente, de forma sublime, acontece diante de quem? De Jesus. Às vezes a gente está lá diante de Jesus, a gente não está ligado no que está acontecendo, mas é lá que acontece curas. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, a mão dela eu não consigo fazer. E sem eu perceber, estou sendo transformado. Jesus, ele quer que você entregue para ele a sua dor. Pega seus braços, mais alto que você puder.